Nosso planeta é um verdadeiro laboratório de fenômenos e mistérios naturais que parecem saídos de outra realidade. Existem lugares tão incomuns que até hoje confundem cientistas e viajantes e mostram que a natureza ainda guarda segredos impossíveis de imaginar. Um desses lugares fica na Etiópia e é conhecido como Depressão de Danakel. Considerado uma das regiões mais quentes e inóspitas do mundo, o solo parece de outro planeta, com cores que variam entre amarelo intenso e verde-limão, causadas pela reação entre o enxofre e o sal. Ali misturam-se geysers, piscinas de ácido e montes fumegantes que emitem vapores tóxicos em alguns pontos. O chão borbulha e o ar é tão denso que se torna quase irrespirável. Mesmo assim, existem micro-organismos extremófilos vivendo nessas condições, provando que a vida pode existir onde jamais imaginaríamos. Outro fenômeno impressionante está escondido no deserto de Atacama, no Chile, conhecido por ser o lugar mais seco da Terra. O solo pode passar décadas sem uma única gota de chuva, mas quando finalmente chove, algo espetacular acontece. O deserto floresce completamente em questão de dias. Um manto colorido cobre a paisagem árida, transformando um ambiente de desolação em um tapete de flores com cores vibrantes. O fenômeno ocorre devido à resistência das sementes que permanecem dormentes no solo, até as raras chuvas caírem e despertarem a vida que estava adormecida há anos. O resultado é um dos espetáculos mais bonitos da natureza. Na Islândia há um lugar chamado Strokur, onde a força da Terra se manifesta de maneira única. Esse geyser lança colunas de água fervente a mais de 20 metros de altura a cada poucos minutos. O som, o vapor e o calor criam uma atmosfera que parece saída de outro planeta. E o curioso é que Strokur nunca deixa de funcionar mesmo com as mudanças climáticas. Ele continua ativo há séculos, representando o poder e a estabilidade dos fenômenos naturais da Terra. Enquanto isso, na Croácia, existe o Parque Nacional dos Lagos de Plitvice, um lugar que parece uma pintura viva, formado por dezenas de lagos, conectados por cachoeiras e passarelas naturais. De calcário, a água muda de cor, dependendo da quantidade de minerais e da luz solar, indo de verde esmeralda a azul profundo, e o som das quedas de água cria uma sinfonia natural que envolve todo o ambiente. Em Omã, na Península Arábica, há um fenômeno fascinante conhecido como Caverna Magilis Aldin, uma das maiores cavernas do mundo, tão profunda que seria possível colocar um arranha-céu inteiro em seu interior. O espaço interno é tão vasto que se forma uma atmosfera própria, com correntes de ar e ecos que se propagam por segundos quando alguém fala em voz alta. E a entrada dessa caverna só pode ser acessada descendo por uma fenda no topo de uma montanha, que a torna ainda mais misteriosa e inacessível. Na Indonésia existe o vulcão Ijen, que apresenta um fenômeno chamado fogo azul. À noite, gases sulfúricos em alta temperatura entram em combustão espontânea, criando chamas elétricas de cor azul intensa. O espetáculo é tão raro que muitos acreditam que as imagens sejam editadas, mas elas são totalmente reais e registradas por cientistas e exploradores que desafiam o calor e o cheiro forte de enxofre para observar esse fenômeno de perto. Na Romênia, há uma floresta chamada Oia Baciu, conhecida por seus mistérios e relatos inexplicáveis. Árvores crescem em formas torcidas incomuns, e há uma clareira perfeitamente circular, onde nada cresce. Moradores locais relatam aparições de luzes e sensações de desorientação quando entram no local. Embora muitos tentem explicar o fenômeno por radiação natural ou campo eletromagnético, a verdade é que ninguém sabe ao certo o que realmente acontece ali.
O lugar se tornou um dos pontos mais misteriosos da Europa. No Cazaquistão existe o chamado Portão do Inferno, um enorme buraco em chamas que arde sem parar há décadas. Tudo começou quando uma perfuração acidental atingiu uma caverna subterrânea de gás natural. Os cientistas decidiram incendiar a área para evitar vazamentos, e o fogo nunca mais se apagou hoje. O local emite uma luz constante, visível à distância, e o calor que vem do solo é tão intenso que se sente mesmo a dezenas de metros. No Brasil também há fenômenos pouco conhecidos. Um deles é o encontro das águas no Amazonas, onde os rios Negro e Solimões correm lado a lado por quilômetros sem se misturar devido à diferença de temperatura, densidade e velocidade das correntes. O contraste entre as águas escuras e claras cria uma divisão natural tão nítida que pode ser vista até do céu. É uma das maravilhas mais impressionantes do país e uma prova de como a natureza é precisa em seus detalhes. Outro fenômeno natural incrível ocorre no Mar Báltico, entre a Suécia e a Finlândia, onde arqueólogos descobriram uma formação submarina circular, que parece uma estrutura artificial apelidada de Anomalia do Báltico. O objeto está a mais de 90 metros de profundidade e tem aparência metálica com linhas retas e ângulos quase perfeitos. Muitos especulam que pode ser uma formação geológica rara. Outros acreditam em teorias mais misteriosas, como restos de civilizações antigas ou até artefatos extraterrestres. O fato é que ninguém conseguiu explicar completamente sua origem até hoje na China. Existe um lago chamado Tianxi, localizado no topo de uma montanha vulcânica, cercado por neve. O nome significa Lago do Céu. E durante séculos, foram relatadas aparições de criaturas estranhas nadando em suas águas geladas. Lendas locais dizem que o lago é habitado por um guardião espiritual e que apenas pessoas de coração puro conseguem ver sua verdadeira forma, enquanto os cientistas explicam o fenômeno como ilusões ópticas provocadas pela luz refletida no gelo. O mistério continua atraindo visitantes de todo o mundo. Em Madagascar existe uma floresta única chamada Tezinge de Bemaraá, formada por torres pontiagudas de pedra calcária, que se erguem como lâminas gigantes, criando um labirinto natural impossível de atravessar sem cordas e equipamentos adequados. O lugar abriga espécies que não existem em nenhum outro canto do planeta, isoladas por milhões de anos e adaptadas a viver nas fendas estreitas das rochas. É um dos ambientes mais desafiadores e fascinantes já descobertos. No México, há um lugar conhecido como a Zona do Silêncio, onde rádios e bússolas param de funcionar e os sinais de comunicação desaparecem completamente. Pesquisadores ainda não conseguiram entender se o fenômeno está relacionado a campos magnéticos locais ou à composição do solo. Mas o fato é que os equipamentos simplesmente perdem a função dentro de uma área específica. Os relatos começaram há décadas e até hoje continuam sem explicação definitiva. No norte da Noruega, ocorre um fenômeno visual deslumbrante conhecido como o Sol da Meia-Noite. Durante os meses de verão, o Sol nunca chega-se por completamente, ficando visível no horizonte por 24 horas seguidas. A paisagem iluminada constantemente cria uma sensação de tempo suspenso, e a natureza responde com cores intensas, flores desabrochando sem parar, e animais que mudam seus ciclos de sono. O evento é uma lembrança poética de como o planeta é vivo e mutável. Por fim, há o fenômeno das pedras móveis. Do Vale da Morte, na Califórnia, grandes rochas parecem se mover sozinhas, deixando rastros no solo seco durante décadas. Ninguém entendeu como isso era possível até que imagens de satélite mostraram que em noites específicas, o deserto forma uma fina camada de gelo sob as pedras.
Quando o sol nasce, o gelo começa a derreter, e o vento empurra lentamente as rochas, fazendo-as deslizar por metros sem que ninguém veja em ação. Essas curiosidades mostram que o planeta Terra é mais misterioso do que qualquer ficção científica. Cada lugar guarda uma história, um fenômeno ou um detalhe que desafia o conhecimento humano. E lembra que ainda há muito para ser explorado. Nosso mundo continua a nos surpreender, e quanto mais olhamos para ele com curiosidade, mais descobrimos que a realidade é muito mais extraordinária do que qualquer imaginação.